Alô, bom dia. Eu sou Gustavo Acioli, esse é o Coro na Quarentena. Eu estou aqui com vocês todos os sábados às 11 da manhã, fazendo entrevistas com pessoas da cultura, com pessoas da arte, com pessoas que têm coisas a dizer, pessoas do pensamento. Lembrando que aqui o Coro da Quarentena é uma iniciativa que começou já há um ano, no início dessa bagunça toda nossa, e também, além de servir para juntar tanta gente legal, serve para ajudar também muita gente. E nesse mês nós estamos com uma parceria com o grupo, com o movimento Pela Vida de Nossas Mães, que é para prestar assistência, socorro para diaristas, empregadas domésticas que estão sem trabalho durante esse momento que nós estamos vivendo. Então, quem quiser colaborar com essa causa muito nobre, a descrição está aí na página, está aí no vídeo, tá bom? E o meu convidado já está presente, então já vou chamá-lo logo e a gente faz a apresentação aqui, ao vivo. Sempre já chegou na live nos primeiros segundos, estava ali marcando em cima. Então vamos logo entrar no ar. Lá vem ele. Aê, rapaz! Grande Gustavo. Evaldo Mocarzel. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. A gente não se fala há uma década, pelo menos. Você está morando fora há quanto tempo? 3 anos, 2 anos e meio. Mas a gente não se fala já há mais tempo, né? É, é. E aí, É, rapaz, tudo bom? pois. Rapaz, Evaldo, eu fui ver, eu fui fazer a pesquisa sobre a tua vida, sobre a tua obra. Eu perdi o fôlego. A gente tem que fazer uma série para poder cobrir tudo que você faz na vida. Você sempre foi um trabalhador compulsivo, mas a quantidade de produção que eu levantei do que você fez nos últimos anos é uma coisa assim, arrebatadora. Porque, na verdade, eu fiz muita coisa ligada aos grupos de teatro de São Paulo, né? Eu, eu, eu queria aprender muita dramaturgia, mas assim, na prática, né? E eu fiz mais de 25 filmes com companhias muito importantes aqui de São Paulo. Fiz uma série para o Canal Brasil sobre o Teatro de São Paulo. Fiz, fiz um evento, um ciclo de debates com mostra de filmes do Itaú Cultural e fiz uma tese de doutorado na USP sobre as novas dramaturgias de teatro de grupo. Então eu me perdi um pouco e me encontrei dentro dos grupos de teatro de São Paulo, né? Mas eu acho que essa pandemia intensificou muito a minha produção, porque é uma forma de você exorcizar o baixo astral, né? Claro, Eu tenho produzido claro. muito agora, porque nós conseguimos escrever, né? E ao mesmo tempo realizar coisas remotamente, né? E como nós conseguimos fazer coisas, né, remotamente, a gente não sabia disso, né? Então, Uhum. dar aulas, escrever, participar de lives, né? Enfim, eu estou tentando tornar esse período o menos. Eu estou me blindando do excesso de informação, estou tentando Eu não também. nada desse baixo astral político, assim, desse retrocesso impensável que esse país viveu, né? E estou escrevendo, estou fazendo uma série e um longa sobre o Sérgio Manberti, que é uma figura adorável. Escrevi agora uma live autoficcional e performativa para Ítala Nandes, que a gente está em negociações aí para fazer. E estou escrevendo uma ficção que me habita há 40 anos, né? Porque de repente acho que é esse.
se houve algum momento, algum lado positivo dessa, enfim, de tudo isso que a gente está vivendo hoje, Hum. foi ter me obrigado a escrever uma ficção que, sei lá, cara, acho que tem mais de, desde 13 anos, eu tenho 61, né, que me levou a fazer vestibular para cinema para a UF, Universidade Federal Fluminense, né? E eu já escrevi, rapaz, 7. Eu entrei no 8º caderno, mas uns cadernos e tudo à mão. Estou me Aham. deixando ir. Na verdade, virei um veículo de uma narrativa que me habita há muitas décadas. De duas perguntas. Uma, isso é literatura que você está escrevendo? E a outra, você sempre escreve à mão ou você. Esse trabalho especificamente você está escrevendo à mão? Não, na verdade, eu sempre escrevo uma primeira versão à mão. E eu fui jornalista há 30 anos. O lead das matérias, os 2 primeiros parágrafos, Sim. eu sempre escrevi à mão, que eu acho que a escritura à mão, ela, ela é mais precária, ela é mais insegura, mas eu acho que ela vai mais fundo no imaginário, no nosso inconsciente. Eu acho que e eu tenho uma destreza muito grande. Eu fiz curso de datilografia, né? Eu escrevi a matéria, mas sempre as aberturas das matérias eu escrevi à mão. Então eu sempre faço uma versão à mão e depois aí eu vou para o computador já fazendo uma segunda versão. E aí já tem mais cara de texto mesmo, né? Mas eu acho que é mais árduo, mas eu acho que é mais profundo escrever à mão, assim. E Até a tese assim, de doutorado, Evaldo? hein? Até a tese de doutorado? Você escreveu à mão à parte? Alguns capítulos sim, e outros não, porque começou a passar o tempo, porque eu fiz assim, na verdade, era muito abrangente o que eu queria. Eu fui fazer um mestrado, na verdade, né? Eu entrei na USP, porque eu fiz esses filmes todos com os grupos de teatro, enfim. E eu queria traçar um panorama da cena paulistana contemporânea sob a ótica da dramaturgia. Quais são essas novas dramaturgias, né? E os grupos, eles trabalham com um dispositivo de criação que se chama o processo colaborativo, que é um dispositivo de criação coletiva que não é aquela criação coletiva dos anos 70, entendeu? Ela preserva uma hierarquia, né? Existe a figura do dramaturgo, do Sim. diretor, mas eu queria saber como é que era essa criação que tem como objetivo fazer com que os atores, as atrizes e todos que participam do processo tenham uma autoria dramatúrgica, sabe? Porque eles fazem uma pesquisa através das improvisações, aquilo vira cena, e aí alguns, quando há a figura do dramaturgo, ele pega aquelas cenas e transforma, digamos, no que virá a ser o espetáculo. Então eu filmei muito e eu queria muito aprender. Eu tenho fascínio por teatro. Na verdade, eu tenho essa dupla face siamesa, cinema e teatro, entendeu? E tenho uma paixão extrema por artistas que transitaram com desenvoltura nessas duas linguagens, como Visconti, como Bergman, como Eisenstein. Eisenstein foi um encenador, né? Fez curso de direção Domingos, com mais Domingos Oliveira. Domingos Oliveira, figuras que sempre. Né, que o teatro é uma forma de ficção mais simples, né? Fazer cinema de Uhum. ficção, se às vezes fica 10 anos fazendo um projeto, às vezes é É. muito cruel para um criador ficar 10 anos coagulado de uma ideia quando a vida dele já caminhou, já avançou, sei lá, já, né?
Isso Mas você se aí. aproximou, assim, esse momento é também um momento assim de aurora, assim, de boom do teatro é, alternativo, experimental, sei lá qual é o nome que se dá, em São Paulo, né? Assim, foi uma multiplicação de companhias, né? E você se aproximou dessas companhias, primeiro como documentarista e depois você acabou virando dramaturgo deles também? Como é que foi esse processo? Não, eu comecei como documentarista, né? Eu queria, na verdade, documentar processos de criação. Mas tudo começou com o BR3 do Teatro da Vertigem, que é um espetáculo, né? Foi um espetáculo muito importante. Ganhou a Triga de Ouro na Quadrienal de Praga, como acho que o melhor espetáculo do mundo na última década e tal. E era uma encenação que percorria 4,5 km do rio Tietê. Era um híbrido, né, de intervenção urbana, com arte site específica, com teatro, e era a dramaturgia do Bernardo Carvalho também era bastante cinematográfica, além do espetáculo ser muito cinematográfico, porque era um ship movie, né? Era uma peça que ia percorrendo quase 5. Ah, opa, deu um. Deu uma Tá me travadinha. ouvindo? Agora Deu uma é uma peça que é percorrendo quase 5 quilômetros, né, de Rio, é isso? Ele começava ali no Pinheiros. Na verdade, era uma discussão de Brasil na destruição desse esgoto a céu aberto que é o Rio Tietê. Assim. Acho que o espetáculo, né, é quase um vaticínio, assim, ou seja, é uma peça que discute a, o nosso ideal de progresso, né, de, um ideal destrutivo de progresso, e a gente parece que é um vaticínio do que a gente está vivendo hoje também. Mas ali eu queria o processo, mas não tinha processo. Né? Eu fui chamado ali pelo diretor Antônio Araújo, o espetáculo estava saindo de cartaz, e eu fui lá e filmei 3 dias com 8 câmeras, porque era uma logística muito complexa. Você filmar um espetáculo tão com essa itinerância, né, de vários quilômetros, com cenas quase dentro daquelas gargantas de esgoto lá, enfim, era uma loucura aquilo. Mas a partir dali eu fiquei muito fixado em filmar processos, porque ali o espetáculo já estava pronto. E aí eu comecei a buscar isso em outros grupos e também com aquela vontade secreta de escrever a dramaturgia, o que acabou acontecendo. Né? Com o Teatro da Vertigem, eu fiz uma adaptação do Castelo, que não era mais uma adaptação, foi uma outra coisa, mas começou como ponto de partida, uma adaptação do Castelo de Kafka. Eu Uhum. escrevi com os sátiros, tudo em processo colaborativo, né? Porque todos escrevem juntos ali, mas a figura do Sim. dramaturgo que dá aquela formatada, mas é uma obra coletiva. E com os sátiros eu fiz uma adaptação de, do Satiricon, do Petrônio. Um espetáculo muito louco, que discutia, enfim, gêneros, Mas assim, você estava me perguntando dessa escritura, né? Na verdade, nesses 40 anos, essa ideia ela se bifurcou em cinema e teatro o tempo inteiro. Então é uma Uhum. tão longeva e tão abrangente que na verdade, eu tenho a pretensão de estar escrevendo um romance, sim. Eu estou escrevendo em Uhum. prosa para depois transformar num roteiro de longa de ficção Ah. e numa peça de teatro. Eu acho que ela vai ser um tríptico, mas tem coisas que só cabem na literatura. A literatura tem Uhum.
uma abrangência de linguagem que transcende as decoupagens cinematográficas, que É. transcende as rubricas cênicas, entendeu? Na literatura, tudo é possível, né? Tudo cabe dentro da literatura. Eu te Até contei que eu escrevi um romance agora? Te contei isso, que eu acabei de escrever um romance? é isso que eu queria, até queria te perguntar. Você Eu, está mais eu vou, para? tô esperando a capa ficar pronta para lançar. Vai ser lançado por uma editora portuguesa, a Chiado Books, e eu terminei de escrever em agosto ou setembro, uma coisa assim. E daí eu senti isso foi uma coisa que me pesou até, assim, me tomou, que a literatura, o cinema, um roteiro de cinema perto de um romance é brincadeira de criança, né? A essência de um romance em termos de linguagem e as possibilidades que a literatura oferece são muito maiores, mais amplas, mais profundas, né, do que essas outras linguagens, né? Porque assim, eu acho que toda arte, ela é um espaço de imensidão, né? Mas a abrangência, né, da literatura tem uma amplitude ainda mais esgarçada do que o cinema e o teatro, né? Até porque, ao mesmo tempo, tem efeitos colaterais também, porque você tem a. Primeiro que é uma criação solitária, né? Que aí você fica ali às vezes diante do espelho da mediocridade, né? Com medo dessa, com todas as nossas inseguranças, mas ao mesmo tempo com uma liberdade criativa absolutamente infinita, né? Enfim, eu acho que são linguagens, né? O cinema é o templo do som e da imagem, né? De repente, o teatro é a arte da presença e da palavra. Tá? Isso tudo está colocado em xeque na criação contemporânea, né? Mas eu acho que a literatura cabe tudo, né? De repente você vai ler Os Sertões de Euclides da Cunha, tem 80 páginas de descrições geológicas da região lá de Canudos, e aquilo cabe na literatura. Talvez num filme Uhum. não coubesse, talvez numa peça de teatro também não sei assim, né? Embora a Sim. adaptação de Celso dos Sertões foram vários espetáculos assim, mas a Uhum. literatura realmente. Mas eu não tinha a pretensão de um romance, não. Eu tinha. Só que era um engessamento eu partejar uma obra, uma coisa tão longeva, entendeu? Com, sei lá, com decupagem, com rubrica, e com, sabe, eu, na verdade, eu queria. E a sensação que eu tenho é que às vezes eu sou um veículo de alguma coisa que me transpassa. E eu estou botando ali porque tem, né, eu tenho anotações dessa ideia desde os 13 anos, eu tenho 61, sabe? É um Que negócio. Eu loucura. até uma vez comentei com o Jean-Claude Bernardet sobre essa ideia, na verdade, falei com muitas pessoas, e ele falou: meu amigo, ou é uma obra-prima ou é divã. Ou você vai resolver isso no divã, entendeu? Mas, Aham. às vezes é muito difícil escrever porque porque é uma narrativa, é um serial killer, entendeu? Aham. Crudelíssimo, partejando um demônio. E isso me agride eticamente às vezes, e eu tento humanizá-lo, eu tento dignificá-lo, eu tento encontrar uma saída ética, moral, humana, uma redenção. Mas é bastante complicado, assim, entendeu? Bastante complicado mesmo. Eu talvez tenha que assinar com pseudônimo, porque é uma.
Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho que a arte é um espaço de catarse também, Você de, pode, você sabe, pode assinar Sérgio Vinagre, como né? autor com que eu estou escrevendo, entendeu? Ei, Evaldo, Oi? você pode assinar Sérgio Vinagre, os teus nomes que estão escondidos ali no meio. De repente, botar um outro pseudônimo bem indecifrável mesmo. Não, eu não estou escrevendo assim, mas é uma loucura, porque eu convivo diariamente com a história. Eu já escrevi 8 cadernos, entrei no 8º caderno, um caderno muito grosso, e eu não vejo ainda quando que eu vou terminar isso. Eu já estou há algum tempo assim. E assim, essa pandemia nos obriga a produzir, a exorcizar esse baixo astral, esse Sim, desgoverno, sim. sabe? Então, isso, por um lado, está sendo legal, e de alguma maneira, essa pandemia também está entrando na minha narrativa, né? A gente é condenado a Agora, ser contemporâneo, né? agora eu queria voltar para o início da tua vida, da tua história, assim, porque quando nós nos conhecemos, você estava começando a tua carreira de cineasta, de documentarista tal. Você tinha há pouco tempo deixado de ser editor do Caderno de Cultura do Estadão para fazer teus filmes. Foi até um ato assim, né? Você com 3 crianças para criar tal, você largou um emprego tal e foi para a aventura de fazer filme. E eu sempre achei que você fosse jornalista de formação. Você foi fazer cinema primeiro? Como é que foi essa história? Eu fiz vestibular para cinema, né? Minha mãe até não dormia. Minha mãe é uma educadora, ela faleceu recentemente. Ela tem uma escola em Niterói e ela não dormia. Me acordava às vezes na época do vestibular falando: meu filho, mas nunca vi ninguém fazer vestibular para cinema. Isso é uma punição para mim, como educadora, entendeu? Cinema não é profissão, cinema é hobby. Você não. Eu falei, não, mamãe, eu quero fazer o vestibular para cinema. E fiz, e entrei na USP. Mas aí eu entrei em 79, assim, num período muito difícil, assim, o ano da anistia e tal. E aí na verdade, eu me formei em 83. Mas aí eu falei, não, realmente estou achando muito fraca a faculdade, eu não conseguia filmar, e a parte teórica era muito boa, mas a prática não era quase nenhuma. Aí eu abandonei, eu tranquei e fui fazer letras. Mas aí eu fiquei 6 meses fazendo letras, não queria. Depois fui fazer advocacia. Fiz outro vestibular para a UF, quase fui jubilado, que eu, né, morei em Niterói grande parte da minha vida. E aí fiz o terceiro vestibular e quase fui jubilado, porque eu tinha 3 vagas em universidade pública e só podia ter 2 no máximo. Foi uma confusão. Fui chamado lá. E aí eu fiz 6 meses de direito, que era o sonho do meu pai, que eu fosse advogado, mas realmente aí eu falei, não, o que eu quero na vida é fazer cinema. Aí voltei para a faculdade de cinema e terminei, porque o básico era à noite e o profissional de manhã, então deu até para recuperar o tempo perdido. Aí eu terminei a faculdade e eu falei, pô, eu quero estudar com figuras que fazem. E abriu, naquela época, a Casa das Artes Laranjeiras, além de outras instituições no Rio. Então, eu fui fazer tudo era curso. Eu fiz oficina de vídeo com Joaquim Pedro de Andrade, eu fiz oficina com Domingos Oliveira, fiz cursos de roteiro do Comparado, Zé Louzeiro, e aí mais robusto, da vontade de fazer cinema, assim, o Collor acabou com todos os brasileiros, e aí foi um período tão nefasto quanto esse, talvez esse, enfim, os dois são nefastos, é só eu querer fazer ficção
que acontece, parece uma pausão, assim, terrível. Aí, e aí o Collor acabou, eu migrei para o jornalismo, né? Eu tive uma entrevista com o Ricardo Boechat na sucursal Rio, até o Luiz Antônio Melo, criador da Rádio Fluminense, que me indicou lá, eu conversei e eu entrei lá para fazer assim, umas colaborações de cultura. E eu dei sorte lá que tinha um festival do Rio, eu acho que da época do Ney Strolevich. Cara, ele falou: faz umas reportagens lá nesse festival. Eu sempre adorei cinema. Cheguei lá e entrevistei todos os cineastas que estavam no festival. Marco Bellocchio, Fernando Solano, todo mundo que tinha lá eu entrevistei. Aí mandei essas matérias todas para São Paulo. Aí o Boechat voltou. Aí eles, assim, aí voltou e no dia seguinte, outra capa inteira minha. Eles cortaram todas as pirulitinhos, mas ao mesmo tempo prestigiaram o meu esforço de repórter. E aí o Boechat falou: assim, eu fiz uma carreira de 30 anos no jornalismo. Eu trabalhei 5 anos na sucursal. Depois fui chefe de reportagem no 2, depois editei o Caderno 2, 8 anos. Sublimei essa vontade de fazer arte, né? De fazer num amor pela produção artística no jornalismo cultural. Eu produzi, sei lá, eu fui amor ali, montei uma equipe incrível, sabe? Para dignificar a arte, fiz em defesa do cinema brasileiro, cadernos em defesa do teatro brasileiro. E ali era um território de Sábato Magal, de Décimo de Almeida Prado, de Paulo Gomes, de Jean-Claude. Então, de Euclides da Cunha. Então, o Estadão, ele, na verdade, me permitiu ocupar um espaço muito grande, mas eu não fui feliz, porque eu tinha outra dizer, e nunca quis ser crítico. Né? Eu tinha político, porque eu vou sublimar, ou melhor, eu vou exorcizar a minha vontade de fazer arte nas costas de quem tem coragem de fazer. Então eu tinha poder, mas não me permitia isso. E outra fatalidade, cinema às vezes é um antro de fatalidade. O Estadão tinha uma verba na época, grupo de qualidade, aquele grupo. E aí o Caderno 2 estava muito bem na fita e tal. Aí falaram: olha, Evaldo, a gente vai te dar um prêmio, um curso de reciclagem. O que você quer fazer? Eu falei: eu quero fazer um curso de cinema em Nova York. É isso que eu quero. E lá, ao mesmo tempo, eu vou me reciclar, vou ver peças. E começou com Aloysio Maranhão, que foi né, eu fui foca do Ricardo Boechat e do Maranhão, que hoje é o editor de opinião do Globo. E depois foi assinado por Andeves, que virou um assassino. Né? O diretor de redação matou a Sandra, teve aquela confusão toda. E lá em Nova York eu tive que fazer um curta, o Final Film, que terminava com... E esse curtinha abriu o Festival do Rio, junto com Tônica Dunante da Lina Chami. E o Arthur Omar estava na plateia, eu nunca vou esquecer. Aí terminava com matando o outro. E antes tinha havido aquela o assassinato, né, do Pimenta. E aí o Arthur Omar virou para mim e falou: Evaldo, este filme é profético, visionário, sei lá o que ele falou, entendeu? E, enfim, e aí eu, na verdade, fiz esse curta no Brasil, fiquei 2 anos no jornalismo tentando, né, fazer cinema nas férias ou nos feriados, em alguns feriados mais prolongados, mas aí não deu mais, entendeu? Para criar
uma filha com síndrome de Down que exige recursos, né? Porque, enfim, e na verdade eu comecei fiz muitos filmes com editais, muitos documentários. Eu trouxe a ideia desse curta de Nova York para o documentário, porque o curta de Nova York era um thriller de um fotógrafo que perseguia um homeless no Central Park e no final matava ele. E eu peguei aqui, eu falei, vou fazer um documentário sobre a miséria e o roubo da imagem do morador de rua e me associei a uma pesquisadora da USP, a Maria Cecília Loschiavo dos Santos. E fiz uma margem da imagem e fui tragado pelo documentário. Fiz alguns curtas de ficção, mas eu quero fazer um longa de ficção desde então. Evaldo, a tua fala está picotando muito, está muito entrecortada. Será que tem alguma posição aí, alguma coisa que você pode fazer ou não? O que será isso, que é isso? Aí agora eu estou, na verdade, tentando fazer esse longa de ficção, mas vai ser primeiro em prosa e depois que não cabe, sabe? Não dá para ali é um tipo de coisa muito estranha. Ui. Alô? Agora eu não estou ouvindo nada. Letícia, deixa Travou geral. não, mas Voltou? será que é uma coisa da conexão? Deixa eu ver aqui. Estou falando baixo? Não, o som que está picotado mesmo. Vamos seguir, vamos seguir. Se der para ir ouvindo. Por enquanto, parece que sim. Tá me Parece que ouvindo? sim. Então é interessante. Você me diz então que você. Alô? Tá? Alô? Eu ouço só uma parte do. Tá cortando. Não. Então acho que você tirou o som, Letícia. Espera aí, deixa aqui. Só ver a conexão aqui. Tá me ouvindo agora, Gustavo? Tô vendo, tô vendo. Vamos continuar. Tá dando para ir ouvindo. Perto. Alô?
Agora sumiu. Ih, agora foi embora. Gente, o Evaldo saiu. Vamos ver se ele volta. Vai voltar, com certeza. Ele vai entrar de novo. Então não vou encerrar a live. Vou ficar esperando ele aparecer aqui de novo, tá? Lembrando sempre que a gente está aqui no Coro na Quarentena, na live de sábado de manhã. E lembrando que o Coro na Quarentena tem por objetivo, além de juntar pessoas para fazer lives, para fazer leituras, ensaios abertos e entrevistas, um monte de coisa assim. Coro na Quarentena também tem o objetivo de arrecadar recursos para ajudar pessoas e grupos, enfim, ajudar quem está em uma situação mais vulnerável, financeiramente falando, economicamente falando, nesse momento de pandemia, nesse momento em que tanta gente perdeu o trabalho. E as associações que o Coro na Quarentena faz são sempre com grupos, assim como esse que a gente está, com o qual a gente está trabalhando agora, que é o grupo Pela Vida de Nossas Mães, que é uma mobilização para socorrer diaristas e empregadas domésticas que perderam seus trabalhos, que estão com dificuldade de sobreviver nesse momento em que todo mundo tá nessa complicação, né? Então, quem quiser colaborar, contribuir com essa causa, tem o link aí, tá bom? E o Evaldo está voltando e nós vamos recomeçar agora, tentar pegar do ponto onde a gente parou a conversa. Ó, tá chegando aí. E aí, Opa! beleza? Voltou aqui. Melhorou lá. Menino, mas que loucura isso. Olha, e a gente está com duas internets aqui justamente para não viver esse problema, né? Mas Com pavio e com a net. chegamos até essa maravilha, né, da facilidade que a tecnologia nos deu de podermos ser nossa própria televisão, né? Não precisa, a gente não depende mais da produção de uma fonte só, né, para gerar entretenimento e conhecimento, mas a tecnologia ainda dá essa rasteirinha na gente ainda, né? Não, esse é o problema, assim. E, na verdade, essa é uma discussão que acho que nós, como artistas, a gente deve problematizar. Escrevendo e vou dirigir essa live com a Italanandi, né? E eu fico muito fascinado, assim, né? Porque, sobretudo o povo de teatro, né? O povo de teatro, eles ficam, né? Ah, o teatro é a arte da presença e tal, e não sei o quê. Mas, em tempos de comunicação remota, surgiu uma nova modalidade de presença que é essa comunicação remota aqui, ou seja, Claro. são vestígios de uma presença ao vivo, né? Nossa, e é uma loucura isso, porque é um misto de presença e ausência, entendeu? Mediado pela tecnologia. Ou seja, a gente não viveu isso até então, né? Porque, né, as aulas, né, via Zoom, via esses aplicativos e tal, mas eu fico muito assim fascinado para pensar isso na arte contemporânea
essa presença, a vida presencial colocada em xeque, trocada por uma nova qualidade de presença que não que é pontuado por uma ausência, pela mediação tecnológica, mas existem vestígios de presença como esse que nos une aqui. É. Você está em New Hampshire, eu estou em São Paulo, né? E estamos juntos aqui. Né? E as equipes de trabalho também, né? Podem ser cada vez mais globais, né? Você não precisa mais trabalhar só com quem está em São Paulo, né? Você pode fazer isso não só na nossa área, em qualquer projeto, né? Projetos de engenharia, de medicina, sei lá, do que for, né? Gente do mundo inteiro se encontrando e fazendo as coisas, né? Mas dá assim, lógico que a gente tem aquele saudosismo, a presença, o abraço, né? a, a comunhão de um público, né? Numa sala de cinema, ou num espaço teatral, né? Ou seja, é linda a massa, né? A massa. É. E eu tô morrendo de saudade da van com a equipe, o almoço com a equipe, sabe? Aquela relação assim na hora de filmar, de coordenar as coisas. Eu tô com saudade mais desse processo de fazer o filme do que exatamente de fazer um filme, entendeu? Essa convivência ali, de conversar com o montador, conversar com produtora, com fotógrafo e tal, isso é muito gostoso, né? Não, essa criação coletiva, não, tudo bem, você pode até fazer remotamente, né? Com várias pessoas ao mesmo tempo, mas, né, eu acho que também essa comunicação remota, às vezes, ela é muito truncada, né? Claro. Porque falha a internet, há um bug que você não sabe de onde é, o algoritmo não gosta de determinada coisa. Por exemplo, eu fiz umas lives, eu tenho um canal no YouTube, que, aliás, quero até falar aqui um pouco, né? Sim. Evaldo Mocarzel Oficial YouTube, né? E, na verdade, eu botei nesse canal todos os longas, todos os curtas, todos os programas de televisão, todos os registros de espetáculo, todos os projetos que eu fiz com todos os grupos de teatro de São Paulo e coloquei ali os vestígios processuais de toda essa documentação para pesquisadores, entendeu? Sem a intenção de monetizar nada, mas com uma intenção mesmo de, em primeiro lugar, me livrar disso um pouco, porque nós somos efêmeros e eu tinha um museu digital da cena paulistana contemporânea e eu não queria que isso. As fitas estavam dropando, os HDs começaram a não abrir. Aí eu tô, na verdade, ainda estou fazendo. Agora eu vou publicar mais 365 horas de material bruto com os grupos de teatro, sabe? Então é uma forma de, já que essas plataformas não nos exigem limite de memória, limite de upload, Uhum. cara, fazendo um backup lá também, e ao mesmo tempo disponibilizando coisa que não é só minha. Uma maravilha isso que está fazendo. Chama... E tá lá, a pessoa quer estudar o espetáculo BR3, do Teatro da Vertigem. Aí tem lá a íntegra das entrevistas que eu fiz com todos os participantes, tem os ensaios na Baía de Guanabara, a peça foi encenada lá. Por exemplo, tem um espetáculo que eu amo, que é o Memória da Cana, do grupo Os Fofos Encenam. Eu vou publicar agora lá 85 horas só desse grupo. Só, na verdade, do processo só do processo desse espetáculo Memória da Cana, entendeu? Então, assim, convidar também as pessoas a se inscreverem no canal, Evaldo Mocarzel Oficial YouTube, e ali tem... Porque eu distribuía muito DVD, Gustavo. Aí a pessoa, lá na UF, tal grupo, aí eu dava DVD. Cara, além de tudo, isso custa, né? Foi uma forma de... Falei, isso não me pertence, sabe? Isso pertence
o teatro brasileiro, a cultura de São Paulo, a cultura brasileira, sabe? Então que isso siga com uma vida eterna nessa plataforma, entendeu? Não, mas eu ia falar que no canal eu fiz, por exemplo, eu fiz uns programas com a Maria do Rosário Caetano. Estou fazendo, agora a gente vai publicar um em breve sobre cinema operário, a partir da obra do Renato Tapajós. E esse programa é incrível, assim, porque. Só que esse não foi uma live. Nós gravamos, né, e vamos publicar, porque eu precisei editar. Mas com participação assim de Jean-Claude Bernardet, Ismael Xavier, Jorge Bodansky, Roberto Gervitz, Tony Venturi. Marcos Corrêa, que fez uma tese de doutorado muito bacana sobre cinema operário, com depoimentos de Adrian Cooper, Laures Corel e João Batista de Andrade, para discutir, sei lá, o cinema operário no Brasil. Entendeu? Então, assim, você tem umas possibilidades que essas ferramentas digitais, né, nos dão, muito maneiras. Mas, assim, você tem que interagir. Eu fiz 2 programas sobre cinema soviético. Um sobre Kuleshov, Pudovkin e Eisenstein, e o outro sobre Vertov. Sim. Cara, o algoritmo censurou a cena do parto do homem com a câmera, porque aparecia, seja uma. Aí travou, a gente teve que voltar, ou seja, nós vivemos à mercê ou seja, das surpresas do inesperado e também da censura de algoritmos, de uma inteligência artificial que, de repente, não pode ter genitália, ou seja, uma cena de um parto filmada nos anos 20 do século passado, entendeu? É uma loucura isso que a gente... É um momento estranho, né? Porque ainda não tem a regulação desse poder que essas empresas têm, ainda não... Ela é nacional e as empresas são transnacionais, né? Estão em todos os lugares, e então essa articulação disso aí está complicada ainda, né? Acho que se aqui nos Estados Unidos conseguirem botar uma mão de ferro em cima, daí regula todo mundo, né? Porque eu não tenho uma visão assim. Eu vi um documentário que até esqueci o nome, que fala das redes sociais, de figuras que até foi bem falado aí, e tem uma visão assim muito maniqueísta, como se fosse somente uma coisa de manipulação. Eu acho que tem essa questão da manipulação em função dos nossos dados, até para comercializar produtos e tudo, mas eu não sei, eu também tenho uma relação. Tudo que eu pesquiso, o algoritmo me devolve. Às vezes me devolve umas coisas interessantes das pesquisas que eu estou fazendo. Então, nem tudo é controle e ganância para consumista, entendeu? Sim, a gente exato. está tentando entender, né? Mas é um processo muito, muito estranho, né? E você interagir com uma inteligência artificial que censura um parto, entendeu? Tudo bem, ele censura questões de direito autorais também. Isso às vezes rola, né? Sim. Então, você vai exibir um trecho de um filme, a música, então o algoritmo pesca que é uma beleza. Agora, eu não sei se você lembra de uma cena que eu estava assistindo o teu filme Parteiras da Amazônia no Festival de Recife, e eu saí no meio do filme, você estava lá do lado de fora, daí você perguntou o que foi, não gostou? Eu falei, não, cara, aquela criança não nascia, começou a ficar azul no meio, e eu não nascia nunca, eu não aguentei assistir aquilo, saí do filme, saí do teu filme, não aguentei ver teu filme. Eu censurei o parto, cara, eu não aguentei. E várias. Eu acho assim, e muitos homens se levantaram, talvez nós homens temos uma dificuldade maior de lidar com essa animalidade da condição humana. E aquele parto é um plano de sequência, né? Ele realmente
não tem corte ali, você assiste 5 minutos até a criança nascer com todo o patos daquela aflição, né? E felizmente a criança nasce e chora, né? Mas, Gustavo, fala um pouco do teu romance, eu queria saber um pouco. Não, a live é uma entrevista contigo. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu tô fascinado pelo. Eu não vi, né? Só vi as entrevistas e tal. O teu filme As Quatro Irmãs, com a Vera Holtz e as irmãs, cara. Que filme é esse? Me conta dessa história aí, conta pra gente essa história. Não, esse filme, na verdade, eu dentro da minha carreira, né, como dramaturgo, né, eu escrevi uma peça para Ana Beatriz Nogueira. Na verdade, fiz uma adaptação do livro da filha rejeitada do Lacan, a Sibyle Lacan. Ela lançou um livro, a Ana Beatriz queria muito fazer uma adaptação. Eu falei, Ana, será que isso dá peça? Ela, não, eu quero fazer um monólogo, porque tem a humanidade dessa mulher e tal. Ok. Aí eu fiz, a Vera Holtz dirigiu com o Guilherme Leme. Aí eu fui assistir um ensaio, a Vera falou, Evaldo, eu queria fazer um documentário sobre o casarão da minha família. É um casarão que está fazendo 100 anos, lá de Tatuí. Eu queria fazer um filme. Eu falei, olha, Vera, a gente fazer um vídeo doméstico não dá, mas eu tenho pesquisado muito. Eu estava muito assim, na academia, os grupos de teatro trabalham muito com esse conceito da performatividade, ou seja, sabe? Que é um conceito muito interessante. Enfim, dá para 1000 teses de doutorado, mas para mim a performatividade é um híbrido das estratégias de distanciamento do Brecht com os dispositivos da performance art. De você não, sabe, acabar com a dicotomia entre arte e vida. Isso é muito frequente, né? Esses dispositivos performativos, autoficcionais, na arte contemporânea. Em documentários fílmicos, em documentários cênicos, nos reality shows da televisão, enfim, essa é uma outra discussão. Mas eu tinha vontade de experimentar isso num documentário, mas não com um não ator, né, de alguma maneira como Bresson fazia com seus modelos. Eu queria trabalhar, experimentar isso com atores e atrizes que são seres truqueiros por excelência, né, que descobrem a potência máxima da condição humana mergulhando numa mentira, né, que se torna uma verdade muito profunda da nossa natureza. Né? Então eu queria brincar com isso, mas dentro de um dispositivo documentário, ou seja, não era a Vera. Então ela queria. Então, aí o que eu fiz? Eu escrevi um roteiro, um argumento de 40 páginas. Eu a entrevistei sobre o pai, sobre a mãe, sobre as 3 irmãs e sobre ela mesma. E aí eu criei um dispositivo ali fílmico, né, performativo, no qual ela performa o pai, a mãe, as 3 irmãs e faz um autorretrato autoficcional dela mesma. Foi um pouco essa a ideia, né? E foi uma experiência muito bacana, porque a Vera é uma atriz absolutamente fantástica e ela não teve. Acho que os grandes artistas se lançam no abismo sem redes de proteção. E ela, que é uma figura super discreta, entendeu? Mas a gente trabalhou com a memória dela. Eu trabalhei com vários filmes de referência, né? Mas eram cenas, Evaldo? Ela reencenava as coisas ou era uma espécie de monólogos? Como é que era essa... É o filme, depois eu posso até te mandar para você ver, mas na verdade eu não botei no canal esse filme, porque eu assinei um contrato de 7 anos com a O2 Play. E a O2 ia lançar o filme em cinema, mas estourou essa pandemia. E depois eles vão lançar em streaming, entendeu? Então eu não posso disponibilizar o filme. Na verdade, 2 filmes que eu não disponibilizei. O As Quatro Irmãs
e um curta que eu fiz com o Nilton Moreno, na verdade, 2 curtas que eu ainda estou em processo aí de finalização. Que é, o Nilton Moreno é um grande parceiro, um grande amigo, um gênio, um poeta cênico, assim. Então, a única coisa que eu não coloquei lá. E aí, na verdade, eu posso até te mandar o argumento para você ler. Eu peguei esse filme o Persona, que é uma atriz que perde a fala, Sim, né, diante dos horrores do mundo, e Vera estava enfrentando lapsos de memória, que é um outro instrumento de trabalho da atriz, a memória. sim. Então a gente brincou com essa ideia do Persona, parasequenciamos algumas cenas de alguns filmes nos quais as atrizes olharam diretamente, digamos, o elenco olhou diretamente para a câmera, mas no caso do dispositivo da Vera, ou seja, era uma atriz que encarava o olho negro da lente, tentando resgatar o próprio passado de uma maneira ficcionalizada, porém documentária. O filme tem esse jogo de pique-esconde entre o documentário e a ficção, mas para mim é um doc total. É Entendeu? porque Só que ela performa. ela te contou as coisas e daí você escreveu as palavras dela e deu para ela de novo falar, não é isso? Eu reescrevi me colocando. Eu fiz isso agora com a Ítala, por exemplo, só que com a Ítala Nandi. Só que a Ítala, por exemplo, ela me mandou uns textos, só que a Vera não tinha me mandado texto nenhum. Eu entrevistei mesmo, assim, fiz um exercício de alteridade, mas e seu pai? E eu também fui buscar conflitos, né? Porque Sim. a arte precisa de conflito, né? E aí eu devolvi de uma forma mais universalista, estética, dramatúrgica, cinematográfica, essa vivência dela, mas é basicamente a infância e a adolescência dela em Tatuí e Mongaguá. E daí? Então é como se eu fragmentasse a psique dela, entendeu? E as irmãs e o pai e a mãe como se fossem personas da psique do processo de criação de uma atriz. Mas as irmãs também fazem o filme, não é isso? Aí assim, eu dirigi uma atriz, né, que é muito experiente, né, e 3 irmãs que são não atrizes, né? E elas, na verdade, estavam muito lúdicas. E eu tive que ser assim por às vezes eu fui um déspota, um doce déspota. A, a, a Marie Casarès falava que o Bresson, as Damas de Bois de Boulogne, que ele foi um doce tirano. E, de alguma maneira, eu fui um doce tirano, porque elas só queriam brincar, fazer palhaçada, cantar, cozinhar, sabe? Pegar as receitas da família e tal. E eu fiz, em determinados momentos, uma mise-en-scène assim, meio carcerária, para que ela se automisancienasse e com as próprias memórias, com os diários de menina. Mas não é um vídeo doméstico, é uma obra de arte profissional e performativa, entendeu? Mas foi muito divertido fazer. Passou na Mostra de São Paulo, teve uma sessão linda. Mas é isso, ela enveredando pelos labirintos do passado. E uma coisa muito louca. Na verdade, era ela em busca da menina de Tatuí, de Mongaguá. Pois é, Valdo, daí eu vi que ela menstruou no meio desse processo. Muito doido, porque de alguma maneira ela tinha, na época, 64 anos, assim, né? E de alguma maneira esse transitar pelos labirintos do passado era uma forma de buscar essa menina de Tatuí e de Mongaguá, porque eles passavam as férias na praia ali no litoral de São Paulo, né? E de alguma maneira
irrompeu. O real, quando ele irrompe, é, ele rompe de uma maneira disruptiva, né? E o real dessa busca por essa menina irrompeu numa menstruação hemorrágica muito forte, mas que de alguma maneira eu acabei incorporando isso de uma forma muito delicada ao filme, né? Porque, mas assim, a gente foi muito, porque eu trabalhei com persona e porque e Mônica e o Desejo do Bergman, né? Porque o Mônica e o Desejo, o plano final, não é o plano final, um dos últimos planos da Harriet Anderson, a Harriet Anderson era casada com Bergman naquele período, né? Uhum. E tem uma cena que é linda, que ela é a cena que ela trai o marido. Ela deixa o marido com o filho em casa, ela tá com um amante. A cena começa com a mãozinha dela botando uma moeda numa junk box lá, essas caixas de música, né? Essas máquinas de música. Aí ela vai e se senta na frente do amante, né? E fica tomando, acaba de tomar um chá ou um café, e depois ele acende o cigarro dela. Ela pega o cigarro e ela olha para a câmera. E ela continua olhando para a câmera. E ela olha, aí subitamente. Só que ela ali é a personagem pensando na traição do marido, é ela olhando para Bergman, que era casado com ela, e subitamente o fundo se apaga e ela continua olhando insistentemente para a câmera. Essa olhadela da câmera, que a Harriet Anderson dá lá no Mônica e o Desejo, ela simplesmente ela gerou o final da Janseberg, do acossado, olhando para a câmera, e o final do Jean-Pierre Léaud olhando para a câmera do Truffaut nos Incompreendidos, no Quatre Cinq Coups lá do... Né, enfim, nos Incompreendidos, né? Que ele olha também e fala para onde que eu vou. Então, de alguma maneira, eu brinquei com essas sequências no filme, mas meio que de forma carcerária, obrigar a Vera a olhar para o olho negro da câmera como uma travessia para esse passado, para a busca dessa menina. Que ela é um doc completamente ficcionalizado, assim, não tem um plano espontâneo, mas é um dispositivo de autoficção que traz uma coisa forte, sobretudo essa menstruação hemorrágica, né, que não é normal para uma mulher de 64 anos, e de alguma maneira, mas foi um presente do inesperado, né, que é uma das características mais potentes do real. A gente não sabe o que é o real, não adianta a gente ficar discutindo aqui o que é o real, mas trabalha muito com documentário, a gente deve construir dispositivos abertos à irrupção do acaso, né, do inesperado e também do risco. Né? O risco é uma das possibilidades de travessia até alguma coisa que a gente poderia denominar como real. Né? Mas daí, nesse momento da menstruação, ela fala, daí, pelo que eu vi, o documentário tem um momento assim de que sai um pouco do que você tinha escrito para poder aproveitar esse momento, né? Não, que na verdade eu criei uma casa imaginária, porque Vera tem 4 casas: Rio, São Paulo, Tatuí, que o casarão é dela e das irmãs, né? E Mongaguá, tem uma casa de praia. Então eu criei um espaço imaginário na fragmentação do cinema das casas dela, problematizei de forma lúdica esses lapsos de memória e deixei também que esse dispositivo carcerário trouxesse a menina, a memória, o conflito com o pai, as festas que ela organizava, porque Vera é uma atriz
que ela, não, ela fez EAD, né, a Escola de Arte Dramática aqui em São Paulo, mas ela é formada em design, em artes plásticas, ela tem um processo de criação muito plástico, muito visual, entendeu? Então, de alguma maneira, eu também incorporei isso ao filme, da gente pintar a casa e projetar. A gente trabalhou muito com projeções, a gente trabalhou com um diretor de arte maravilhoso, Vicente Saldanha, que dentro da simplicidade daquelas coisas antigas de um casarão centenário, né, a gente foi construindo coisas lindas, mas a casa virou virou um cenário, virou um estúdio mesmo, assim, e era tudo que Vera queria fazer, era pintar o set dentro daquela casa, entendeu? Então pintamos parede de vermelho, que ela desenha, ela tem um personagem que chama Pé Vermelho, que o pessoal do interior de São Paulo chama de Pé Vermelho, ali Aham. naquela área, né? Foi brincando com todos esses elementos, entendeu? Mas foi uma grande curtição. Mas eu fiquei assim bastante. Porque eu estava fazendo um doutorado na época, entendeu? Então eu tive que parar minha vida 6 meses para me dedicar ao projeto. Aí depois na hora de voltar, eu falei, mas por que eu estou fazendo doutorado? Eu sou um cineasta, eu não sou um acadêmico. Aí entrei numa crise. Aí depois eu falei, não, você vai terminar. E hoje, graças a Deus, eu adquiri essa identidade do pesquisador, sabe? Como é bom pesquisar. Por exemplo, eu estou lendo agora, relendo, um livro do Gomon, A Teorias dos Cineastas, né? A gente vê, né, tantos artistas sistêmicos criando. Né? Eu tenho uma fixação em Bresson muito grande, Sim. né? Eu traduzi o livro do cinematógrafo, mas eu quero a vida inteira. Como foi bom entrar na universidade há 50 anos. Eu entrei para fazer um mestrado, e aí na entrevista falaram: olha, bacana e tal, mas o teu projeto não cabe no mestrado, tem que ser um doutorado direto. E aí foi uma loucura, porque é uma via crucis acadêmica, você fazer todos os currículos circunstanciados e tal, mas realmente não cabia, era muito pouco tempo. E eu não abri mão de traçar um panorama, né? Porque a academia tem muito essa coisa, vamos verticalizar, então escolhe só um grupo, escolhe Sim. só um espetáculo. Escolhe... Não, eu queria traçar um panorama da vitalidade, da efervescência da cena paulistana contemporânea que tanto me fascina. Na verdade, acho que eu me assumi, eu me formei como artista interagindo com esses grupos, sabe? Acho que não quero tanto destacar nomes, eu gostaria de Sim. falar dos grupos, sabe? Mas Que são foi um bons anos grupos 2000, né, Valdo? Assim, mais ou menos? Quando a Marta, ou do final dos eu anos nunca. 90. Não, os grupos mesmo. Eu filmei o BR3 em Então, eu digo 2006. esse boom de ter tantas companhias assim, porque teve uma história da Marta Suplicy, quando foi prefeita, financiar as companhias tal, né? E São Paulo, eu não sei nem como é que está essa lei hoje, mas São Paulo é um dos únicos lugares do mundo que criou uma lei confeccionada pelos próprios artistas, né? Ou seja, é uma lei que é uma lei de incentivo ao teatro. O nome da lei é a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que é uma lei criada pelos próprios artistas que aposta na experimentação e na pesquisa, que são o grande oxigênio da criação artística. Então, essa lei ela é revolucionária, porque ela vem de um movimento chamado Arte contra a Barbárie, que gerou essa lei, foi uma mobilização dos artistas, para que as pessoas pudessem experimentar e pesquisar. E essa lei, ou seja, não é uma lei que te possibilita fazer um projeto, entendeu? Ela te possibilita fazer uma pesquisa
ao longo de 3 anos, entende? É uma pesquisa profunda, sabe? Então era lindo ver os grupos militantes com diferentes romantismos e idealismos, entendeu? Pesquisando coisas incríveis, entendeu? Era muito bacana. E a grande parte dos espetáculos que eu documentei foram bancados por essa lei. Você não estava ali, nada contra o teatro comercial, assim, é super importante, mas a pesquisa e a experimentação também são extremamente importantes. Não, mas Pra- essa lei foi possível, inclusive por ser uma cidade que tem uma cultura teatral já, então o teatro comercial, num certo sentido, ele viabiliza também porque cria um público, cria um clima de teatro na cidade, né? Também, mas na verdade foi uma conquista dos artistas que estavam um pouco à margem, né, que envolveu o movimento Arte contra a Barbárie, envolveu, sabe, da geração de Valmor Chagas, a Zé Celso, sabe, artistas Uhum. de outras décadas até encenadores contemporâneos, passando por vários grupos, Grupo Tapa, né, que está aqui em São Paulo, que é do Rio, mas que veio para cá. Então foi uma conquista importante e essa lei passou a fazer parte da dotação orçamentária da prefeitura, entendeu? Foi sancionada no governo da Marta Suplicy assim, e possibilitou uma pesquisa de ao longo de 3 anos. Você não está ali circunscrito a uma peça que vai ter uma viabilidade comercial e sai de cartaz, ou Sim. fica durante um tempo. É uma pesquisa de um grupo de artistas, entendeu? Com, sabe, fazendo espetáculos nas periferias, em regiões abandonadas pelo poder público, que isso é uma forma de atuação política, sabe? De você ver grupos, sabe, o grupo 19 de teatro criando uma residência e passando a sua sede numa vila operária ali, sabe, na Zona Leste. Você vê um grupo, a Companhia Estável, fazendo, sabe, montando a sua sede sabe, no Arsenal da Esperança, que é para uma casa de acolhida para 1.500 homens em situação de rua, ou os Fofos Lennon fazendo, sabe, uma pesquisa de um Brasil profundo, entendeu? No Memória da Cana, ou o Teatro da Vertigem interagindo em regiões absolutamente inóspitas da urbanidade absolutamente abandonadas pelo poder público, entendeu? Como o Rio Tietê, sabe? Enfim, eu acho que foi eu tive várias formações artísticas, né? A faculdade eu li muito na faculdade, e por mais que não tenha nada, os professores eram muito legais, assim, entendeu? E a gente teve uma formação teórica muito grande ali. Depois esse período da Cal, interagindo com Joaquim Pedro, com Domingos Oliveira. Na verdade, eu estou sempre buscando uma formação. E essa formação com os grupos, eu acho que eles me deram talvez uma autoestima como artista e me abriram as portas de uma maneira absolutamente generosa, porque eu era um documentarista ali querendo filmar processos de criação na maior guerrilha. Foram todos os filmes feitos na maior guerrilha, mas eles me abriram as portas, o que são as militâncias, e me aconchegaram ali como um criador a mais naquela loucura, que é uma reação muito conflituosa, né? Porque ela passa pelo tédio, pela exaustão, e subitamente vem um eureka no meio daquela busca, com residências artísticas, com viagens. Assim, e eu acho que a academia também ela veio complementar muito ou sistematizar um pouco
a unir, porque assim, a ECA aqui é uma coisa muito legal. Eu acho que, por exemplo, a vitalidade, a efervescência da cena paulistana contemporânea, ela se deve sim a essa lei, mas ela se deve também muito a uma interface com o acadêmico, entendeu? Com pesquisadores que são artistas e artistas que são pesquisadores e que dão aula, sabe? O Antônio Araújo dá aula na ECA, o Sérgio Carlos dá aula na ECA, a Cibele Forjaz dá aula na ECA, sabe? Então há um intercâmbio entre hoje, dentro desse universo que é a criação contemporânea, porque a criação contemporânea é uma loucura, né? Uhum. A gente vive com obsessão pelo real, entendeu? É um oráculo, né? É um oráculo que tem uma obsessão pelo real, sabe? Seja na criação artística de ponta, nas bienais de artes plásticas, nos reality shows da televisão, nos vários fílmicos que são híbridos, sabe? Na utilização não profissionais, sabe, nos filmes de ficção, na performatividade, sabe? A gente vê em várias linguagens, né? A criação é uma linguagem, então eu estou tentando entender isso que a gente está aqui agora, nessa live, entendeu? Com esses com esses vestígios das nossas presenças, né? E isso me fascina, como novas ferramentas de linguagem, eu sofro muito com. Não, isso tem que passar, né? Sim, sim. Agora, é uma pujança. Triste da história da humanidade. É uma pujança também da cidade de São Paulo, né, Valdo? Assim, acho que só é possível em São Paulo, no Brasil, tudo isso acontecer, porque tem um volume de gente, de criação e de dinheiro, e de gente concentrada no trabalho também, porque, né, é a cidade que ela se autoalimenta, né? Uma coisa assim que acho que só São Paulo consegue produzir essa efervescência toda, né? No Brasil. Porque São Paulo, acho que ela tem a cara do mundo, né? O Rio de Janeiro tem a cara do Brasil e São Paulo tem a cara do mundo, né? De Nova York, de Tóquio, sabe? Ou seja, é uma cidade estranha que eu amo, entendeu? Cidade de crescimento completamente desordenado, uma pujança, né? Que é a caricatura desse nosso ideal de progresso destrutivo a qualquer, né? Mas é uma cidade de um multiculturalismo louco, entendeu? Mas é uma cidade que talvez se entenda melhor na sua totalidade, com seus quase, sei lá, hoje uns 20 milhões, 18 milhões de habitantes, entendeu? A periferia, as áreas nobres, entendeu? É uma cidade muito interessante. Eu, por exemplo, eu moro aqui a 2 quadras da Paulista, né? 3 quadras e meia da Paulista. Cara, eu saía a pé da minha casa, andava até a Paulista, tinha ali uma programação cinematográfica muito melhor do que Nova York, entendeu? Só perdia para Paris, tem 300 filmes por semana, mas assim, não fica tão longe, não. Sabe, assim, você via ali 500 opções de filmes. O Cine Sesc é uma das melhores, com uma qualidade de projeção incrível, uma programação maravilhosa, aquilo, assim, com vários filmes incríveis. Você vê ali. Então, assim, aí eu cheguei, mas Nova York para quê? Ficava brincando assim. Tem uma programação teatral incrível, tem desde o musical ao Broadway, experimentações de ponta, a parte de artes visuais, de dança. Assim, eu sou um paulistano eu amo São Paulo, eu tenho 3 filhos nascidos na Avenida Paulista,
eu vim para cá, sabe, sem nenhum tipo de pistolão, sabe? E de alguma maneira essa cidade, ela está impressa, sabe, na minha atuação no jornal O Estado de São Paulo, na Uhum. minha como realizador em fazer um filme sobre a São Paulo Companhia de Dança, por ter feito um doutorado na Universidade de São Paulo, entendeu? Ou seja, de ter 3 filhos nascidos aqui na Avenida Paulista ali, sabe? Eu tenho uma relação muito forte com essa cidade e sei eu, é uma cidade, ela não tem o esplendor paisagístico do Rio de Janeiro, né? Tem uma, acho que ela tem a cara do mundo, entendeu? É, a gente, E a isso gente me aqui fascina no, muito. a gente aqui, eu, a Lara, a Giovana, tal, a gente fica conversando às vezes aqui, né, com saudade do Brasil, e muitas vezes, às vezes a gente se pega falando das coisas que a gente gosta de fazer quando vai a São Paulo. Dá a impressão até que a gente tem mais saudade de São Paulo do que do Rio, que é a nossa cidade, entendeu? É divertido isso. Na verdade, agora eu tô morando uma parte meu tempo no Rio também, porque depois do falecimento da minha mãe, eu comecei a trabalhar na escola da família, né? Mas agora eu estou em home office em função esperando essa vacina que não chega, enfim, pô, nem vamos discutir isso aqui agora, Não, mas eu amo o Rio, a gente ama o Rio, né? Mas sim. mas eu acho que a minha alma é paulistana. Na verdade, eu não sou eu não sou carioca, eu sou fluminense, eu sou Você, pai, nascido Papagoiaba, né? Terra de Araribóia, e eu adoro o, Miquite, a gente brinca que mas Niterói tem a melhor vista do Rio, né? Travou. Travou geral aqui agora. Tá voltando? E ó, saiu, vai voltar. Enquanto isso, eu aproveito para fazer a propaganda de novo. Antes da gente encerrar nossa live, essa conversa maravilhosa com esse pensador, além de artista, além de ser um homem um homem incansável, um trabalhador incansável da arte, da cultura, é um pensador também, né? E aproveitar, então, aqui ó, tá voltando ele aqui, para lembrar para vocês de ver aí no link de como é que faz para participar aqui das doações. É uma participação importante nesse momento também. E ele está voltando aqui agora. Gustavo, E tá me aí? ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Evaldo, Não, é, o que acontece é que depois do tempo cai, não? então, eu quero me despedir, aproveitar para me despedir de você, agradecer.
Foi muito bom botar a conversa em dia e saber das coisas que você andou fazendo, do que você está pensando. Foi maravilhosa essa conversa. Pô, eu também adorei, e adorei te ver aí. Pô, manda umas fotos aí de New Hampshire um dia eu vou te visitar aí. Essa região deve ser belíssima no outono também, né? No Muito, inverno. muito, muito, muito. Manda foto só para eu curtir aqui no verão brasileiro essa Para refrescar um essas suas pouquinho, né, vendo a paisagens foto. aí. Tá? Vamos marcar outra live mais adiante, que você tem muito assunto. Você tem muito assunto. A gente tem que fazer uma série com você, entendeu? De entrevista e filme por filme e tal. Ah, vamos conversar, pô. Eu também quero saber muito do teu romance aí, hein? Você não Ah, eu vou falou lançar nada disso, não. agora. Tô esperando a capa ficar pronta para marcar o lançamento. Beleza, cara. Pô, dá um beijão aí na família inteira aí, Da tua na sua também. família. E vamos trocar figurinha. Isso. Valeu, meu irmão. Grande abraço, obrigado. Valeu, abraço, brigadão. Tchau. Valeu.